Se há várias décadas atrás aqui estivéssemos, poderíamos atravessar o Rio Douro a pé. Se nos finais do século XIX viéssemos até ao lugar da Ferradosa, assistíamos à construção da linha de caminho de ferro neste troço que passaria entre o Tua e o Pocinho. Se eventualmente viéssemos para este lugar, encontraríamos por aqui azáfamas muito típicas deste lugar, como por exemplo o ir à pesca, como por exemplo o andar de barco. Mas por essa altura o Rio Douro também trazia muitas cheias e aqui na antiga ponte ferroviária muitas dessas cheias tocavam mesmo a parte superior do tabuleiro. Um bocadinho mais a jusante, o Caixão da Valeira. No topo, São Salvador do Mundo. Pois bem, este é o lugar da Ferradosa, um ponto de encontro do território São João da Pesqueira. Estamos na área do Douro Superior. Até aqui bem perto, no Caixão da Valeira, era uma das subdivisões da então região demarcada do Douro. Existia e ainda existe o Baixo Corgo, o Cima Corgo, até aqui, como eu disse, até ao Caixão da Valeira, e o Douro Superior, que é daqui da zona do Caixão da Valeira até ao limite toda montante, é a última subdivisão da região demarcada do Douro. É claro que hoje o rio está muito mais tranquilo. Com a construção das barragens, temos aqui uma sucessão de lagos que tudo acalmou. Anteriormente, nestes sítios e nestes locais, junto à margem do rio, vão crescendo pequenas povoações, onde muitas vezes existem barcas de passagem que nelas eram transportadas pessoas, bens e mercadorias para o outro lado da margem. Algumas delas, como uma que aqui existia em São Xisto e aqui na zona dos Canais, ainda faz essa travessia até bem perto da construção da barragem da Valeira, alguns até o ano de 1972. Muitas dessas barcas de passagem já foram concessionadas, muitas delas, desde o período da Idade Média. Mas se hoje temos o comboio e o barco, eram esses pequenos batéis que permitiam a circulação de pessoas e bens para a outra margem, também para quintas e também para a ligação de povoados que se localizavam do outro lado da margem. É claro que esta paisagem agrícola, que depois, a partir da abertura do Caixão da Valeira, será a tal subdivisão da região marcada do Douro, que é a região do Douro Superior, antes do alargamento para montante, já era uma paisagem agrícola e também tinha a sua consistência natural. Era uma área dedicada aos cereais, à olivicultura e à plantação de sumagre. Portanto, o alargamento da região a partir do século XIX vai dar origem ao novo território do vinho. Será ao longo do século XIX que esta área será incentivada ao plantio da vinha. Também nela vão existir pequenos povoados que se localizam muitas vezes perto de quintas. Nesta paisagem em que vão ficando pessoas, vão crescendo outras estruturas de apoio às quintas e de apoio a localidades, ou quando depois vai aparecer a construção do caminho de ferro, vão aparecer as estações de caminho de ferro. Portanto, será a nova paisagem que vai se desenvolver a partir do século XIX, mas que será sobretudo
a partir da emergência, da construção da paisagem do vinho, que ela vai florescer. E o novo território do vinho, que surge após a destruição do Caixão da Valeira, portanto, a região demarcada vai-se alargando para esta área do Douro Superior e, paulatinamente, culturas como o centeio vão dando lugar à cultura da vinha e do vinho. Surgem as primeiras quintas, surgem povoados como este, de São Xisto, aqui bem próximo de importantes quintas do território. A paisagem vai deixando esse seu ar mais natural e agreste e começa aos poucos e poucos a ganhar este vínculo com o território do vinho. São construídos diversos tipos de socalcos, as ditas arquiteturas da paisagem vernacular, ou seja, são muito características de um determinado território, que a matéria-prima é o xisto. O xisto é utilizado para a construção desses socalcos, como também para as habitações, seja desses povoados, como também das quintas, dos armazéns de vinho, para onde o vinho era transportado e depois seguia via fluvial para o porto. Para além disso, não só o xisto é utilizado para as construções, para as habitações permanentes, como também é utilizado, por exemplo, para outro tipo de construções, como os pombais, os fornos de secar figos e outras pequenas construções que olhamos para a paisagem e pegam nessa matéria-prima que é o xisto, que tudo serve e a matéria-prima para que dele cresça aquilo que hoje identifica o território do Douro Património Mundial. Mas uma dessas culturas que também coexiste paralelamente com o vinho é o semagre. E existe aqui no território um dos dois exemplares conhecidos de uma atafona que nos relembra essa adaptabilidade das pessoas ao caráter agrícola e também natural da paisagem. Em muitos anos, o semagre é mais importante do que a própria plantação da vinha, ou seja, os recursos económicos originários dessa planta são mais importantes e têm mais valias do que a própria vinha. O semagre tinha muitas finalidades e saía daqui, ia para a zona do Val do Ave, para o norte da Europa e também aqui para a zona da Covilhã. Uma dessas atafonas ainda existe aqui em Valfigueira e uma das peças está em exposição no Museu do Vinho de São João da Pesqueira e lembra-nos essas características físicas e naturais do território. Para além disso, este território, que aqui vai sendo paulatinamente construído pelas pessoas, ele também será adaptado pelo homem para outras funções. E uma dessas funções tem a ver, como vimos, com a parte do caminho de ferro. Porque é que existe essa necessidade do caminho de ferro aqui passar? No final do século XIX é construída a linha de caminho de ferro do Douro. Vem do Porto até Barca d'Alva e dali seguia para Salamanca e realizava outras ligações para a Europa.
Aqui no lugar da Ferradosa são construídas diversas estruturas que nos relembram essa época da dita modernidade trazida pelo caminho de ferro. Inúmeros trabalhadores trabalham de forma manual na abertura da linha nestas escarpas agrestes daqui da Valeira. É construída uma ponte metálica aqui sobre o Rio Douro, que fazia a transposição de uma margem para a outra. Junto a essa ponte ferroviária, a casa do chefe da estação, o armazém de mercadorias e outros elementos de apoio a essa linha de caminho de ferro que chega aqui a este ponto no final do século XIX. Pois bem, muitas dessas estruturas serão, muitos anos mais tarde, reconvertidas para outra especialidade daqui do território. Elas são adquiridas pelo município local, são objeto de um projeto de recuperação e, pegando nessa vertente da linha do caminho de ferro e da sua importância no território, não esquecemos que é uma linha que vem ao longo do Rio Douro, grande parte dela ao longo do Rio Douro, e fazia a ligação para a Espanha e depois para a restante Europa. E pega nessa particularidade do caminho de ferro, no armazém de mercadorias, onde ali eram depositadas as diferentes mercadorias que aqui chegavam e daqui partiam para outros sítios, pega nessa vertente e converte-o numa parte de lazer, de hotelaria e sobretudo na vertente da gastronomia. Mas este sítio também tem essa particularidade de estar ligado ao rio. Portanto, se há várias décadas atrás aqui passavam barcos que transportavam o vinho do Porto e outros bens para outros locais, essa vertente também não foi esquecida. Portanto, essa vertente de lazer e ligado ao desporto náutico também serviu para se estabelecer aqui neste local essa ligação ao rio, mas com outra componente nesta nova paisagem construída após a barragem da Valeira e a subida da sua albufeira. Portanto, este significado que aqui existe na Ferradosa transporta-nos para esse mundo de modernidade que também aqui chega no final do século XIX com o caminho de ferro, as arquiteturas do ferro nos inúmeros viadutos e pontes que aqui são construídas. Diversos autores, pela fotografia nos inícios do século XX, como Emílio Biel ou o Alvão, já na década de 40, mostram-nos diferentes perspectivas deste local, desde a paisagem natural a este fenómeno da modernidade trazida pelo caminho de ferro e pelas arquiteturas da paisagem da parte ligada ao vinho. Pela literatura também, autores como Eça de Queiroz, provavelmente durante a escrita do seu livro A Cidade e as Serras, por aqui passou durante a sua viagem que realizou ao longo do caminho de ferro. Portanto, diferentes perspectivas que também nos ajudam a perceber que azáfamas e que rotinas teria a Ferradosa ao longo das várias décadas. E esta ligação da Ferradosa ao rio também é acompanhada, na parte da gastronomia, com outro bem que aqui é pescado, ou seja, das diferentes espécies de peixe que depois servem de argumento para festivais do rio, em que o peixe é o principal protagonista e o rei das diferentes condimentos da parte da gastronomia. Nesta viagem pelos valores e significados, rumamos até ao mítico Caixão da Valeira, um bocadinho a jusante da Ferradosa. Viemos até este lugar inóspito e abrupto. Ele é conhecido por um dos sítios
de difícil navegação do Rio Douro. Aqui bem perto, uma inscrição relata esse momento de demolição do Caixão da Valeira, nos finais do século XVIII, 1780, 1791. Essa inscrição relata esse momento em que este obstáculo natural foi desbravado. Já houve várias tentativas ao longo de séculos anteriores, mas será nos finais do século XVIII que esse obstáculo será destruído. Do outro lado da margem, o túnel ferroviário da Valeira, na mítica linha de caminho de ferro que vem do Porto até Barca d'Alva e seguiria até Salamanca. Mas esta zona do Caixão da Valeira é também conhecido por um local onde em tempos ancestrais era aqui praticada uma atividade económica de relevo para o território. Estamos a falar da atividade piscícola. Neste local, ao longo do período medieval, existem algumas pesqueiras. Essas pesqueiras davam um complemento económico às comunidades que se foram estabelecendo pelo território de São João da Pesqueira. Muitas delas tinham muita abundância em peixe e esse peixe servia como tributo, ou seja, como um imposto que depois era pago ao rei. O próprio rei descreve nas diversas cartas de foral a quantidade de peixe que depois era cobrado a essas comunidades e a essas pessoas que detinham esse privilégio, chamemos-lhe assim, de vir pescar para esta zona do rio. E se repararem, essa ancestralidade da pesca também está recordada numa figura, chamemos-lhe assim, no brasão da nossa idilidade local. Se repararem, no brasão que está na Câmara Municipal existem 2 sáveis. Era uma espécie de peixe que também era aqui pescada, 2 sáveis que nos relembram essa antiguidade da pesca no território e essa importância que teve ao longo dos vários séculos e também, como é óbvio, da derivação e da origem do nome de São João da Pesqueira. Mas esse prolongamento no tempo da atividade piscícola faz com que a pesca também seja esse importante recurso económico que vai variando nas formas de recolha desse alimento. Ele também é um alimento para as comunidades deste território e também é o tal recurso económico. Bem perto daqui, ainda hoje, diversas pessoas vão para esses locais retirar o peixe, vão à pesca. E é nesses locais que muitas dessas espécies são retiradas e servem, por exemplo, para fazer festivais gastronómicos. Bem perto destas margens começaram a existir ao longo do tempo diversas tavernas, diversos edifícios em que a gastronomia será utilizada tendo como fonte de inspiração o rio e as diversas espécies que aqui eram retiradas. Pois bem, se formos novamente à Ferradosa, vamos a esse ponto de encontro onde o peixe ainda hoje é pescado e serve como um complemento económico e também como um complemento gastronómico para as diversas comunidades. Se a Ferradosa acompanhou as diferentes dinâmicas proporcionadas pela construção do caminho de ferro e pela também navegabilidade do Rio Douro, um pouco mais a montante, também é construída outra estação de caminho de ferro. Falamos, obviamente, da estação de caminho de ferro de Vargelas. Mas esta nova paisagem que surge após a construção da barragem da Valeira, a subida das águas, proporciona uma paisagem agrícola completamente diferente daquela que existia anteriormente. Nela continuam a trabalhar os diferentes construtores da paisagem,
os anónimos que diariamente, na sua azáfama, constroem e trabalham diferentes parcelas especialmente vocacionadas para a cultura da vinha e do vinho. Mas não é só a cultura da vinha e do vinho que ainda permanece. Estamos no território em que também a oliveira tem um papel importante, a amêndoa e restantes frutos secos, como seja o figo. Pelo lazer são criadas outras perspectivas de usufruto da paisagem. Falamos também de rotas pedestres, que por aqui passam, vindas de outros concelhos vizinhos. Falamos também da instalação de unidades de enoturismo que proporcionam estadia a quem nos queira visitar e também aos residentes. Falamos também de unidades de gastronomia que procuram, através dos saberes e sabores locais, oferecer aquilo que é aqui produzido. E falamos também da cenografia da paisagem. Portanto, diferentes valores se conjugam aqui na Ferradosa. Diferentes momentos e diferentes cenários que a própria paisagem oferece a quem nela trabalha, habita e também quem procura nela momentos para o seu lazer. São esses diferentes momentos que definem este lugar discreto, mas que também contribui e faz parte da história de São João da Pesqueira. Eis a Ferradosa, um local com diferentes valores e significados. Pela sua evolução ao longo da história, percebemos a sua conjugação entre a parte natural e a parte agrícola, o seu relacionamento com o Rio Douro, as diferentes formas de navegabilidade. Pelo caminho de ferro, foi um ponto de encontro e de saída de pessoas e bens. Nela, certamente passaram milhares de pessoas para diferentes direções. Pela paisagem agrícola, nela ainda permanecem diferentes construtores da paisagem que diariamente a constroem e se identificam com o território do Douro. Ferradosa, um lugar no território de São João da Pesqueira que nos incentiva e nos estimula em todos os nossos sentidos. Deixe-se contagiar por estes diferentes momentos e por estas diferentes sensações.